O Barão de Avalon, Príncipe de Londres, Mithras, o Matusalém de quarta geração que governou por séculos a Inglaterra. E hoje nós vamos explorar um novo capítulo da história desse Ventrue casca grossa e todas as suas artimanhas para reaver o poder das Ilhas Britânicas. Bora pro vídeo! Fala bebês, saudações e boas-vindas ao Fábulas Cotidianas RPG. Eu sou o Pontes e hoje é dia de dossiê de personagem. Essa é a parte 2 sobre Mithras de um vídeo que, a parte 1 eu tinha gravado bem lá atrás, faz um bom tempo, enfim. Rolou muita coisa, mas agora esse canal voltou com força total. E se você não assistiu a parte 1 ainda, não seja um paga-lanche. Vou deixar aqui em cima nos cards o link para você assistir a parte 1, porque aqui eu vou seguir, sem mais delongas, a história sobre Mithras. Voltando bastante do tempo dos eventos que eu contei lá no primeiro vídeo, vamos falar um pouquinho sobre as Guerras Púnicas, que haviam ocorrido ali entre os séculos 3 e 2 a.C. As Guerras Púnicas rolaram, na verdade, em várias fases, que foram mais ou menos dali de 264 a.C. a 146 a.C. E isso culminou na lore de Mundo das Trevas e também na nossa história real, na queda de Cartago. Nos séculos seguintes da Guerra de Cartago, Roma começou a ser palco de diferentes crenças, religiões e cultos que estavam sempre ali rivalizando pela atenção de novos seguidores. Muitos já estavam cansados daquele panteão chato dos deuses romanos e começavam a buscar o favor de outros deuses. E o mitraísmo acabou atraindo toda uma nova onda de seguidores, principalmente entre as legiões romanas. O culto de Mithras controlava múltiplos templos que estavam espalhados por todo o Império Romano, e isso atraiu a atenção das almas cebosas, quem? Os Bali. Sim, os Balis não viam a hora de conseguir se infiltrar dentro do culto de Mithras e começar a corroer ele de dentro para fora. Só que o culto ele era controlado a mãos, a punhos de ferro pelo próprio Mithras e os seus seguidores. E os Bali não conseguiam de jeito nenhum se infiltrar. Só que eles viram o potencial de uma outra religião que estava começando a surgir ali nas catacumbas, nos subterrâneos de Roma, o cristianismo. Então sim, os Balis viram a possibilidade de manipular este culto que estava nascendo e que se oporia diretamente aos paradigmas, às ordens do culto de Mithras, já que esse culto de cristianismo ensinava sobre o amor, a humildade, que todos somos iguais, que não existem pessoas que devem estar acima e abaixo. Tudo isso ia de encontro diretamente com os ensinamentos do culto de Mithras. Só que os Balis não foram os únicos a darem aquela forcinha para o cristianismo ascender. Não, Montano, que é a cria lá do antediluviano La Sombra, ajudou muito nisso, e Michael, patriarca de Constantinopla, também fizeram com que o cristianismo crescesse, e isso acabou mitigando, acabando, arruinando as tentativas de Mithras de tornar o mitraísmo como uma nova religião estatal, a religião realmente institucionalizada do Estado romano. Os Bali provavelmente não imaginavam que o cristianismo viria a se tornar ao que se tornou, né? Aquele pequeno culto originado nos subterrâneos de Roma viria então se tornar a religião oficial do Império? As almas cebosas, no entanto, não ficaram tão descontentes não, já que era muito mais fácil manipular os cristãos do que os seguidores de Mithras. A queda do Império Romano ela ocorreu em diferentes fases ao longo de muito tempo. Com o Império Romano do Ocidente finalmente entrando em colapso em 476 d.C., quando o último imperador romano do Ocidente, o Rômulo Augustus, foi deposto por um líder germânico chamado Odoacro, aí já era, Roma foi de base. Esse evento ficou marcante na história, simbolizando o fim de um governo mais centralizado de Roma na região ocidental. Por outro lado, o Império Romano lá do Oriente continuou firme, mais conhecido como o Império Bizantino. E lá na lore de Mundo das Trevas, a gente sabe que quem reinava era o Triunvirato, encabeçado, chefiado pelo patriarca
Michael Toreador. Inclusive, ó, fica uma dica, se você curte lore, se você curte o mundo das trevas, eu também tô fazendo lives lá na Twitch, e inclusive tô falando bastante sobre Constantinopla by Night, e todo esse rolê do triunvirato, de Michael Patriarca, do Drakon, do Antonius, Micah Vicus, Mary the Black, todo esse rolê eu tô falando lá na Twitch. Vou deixar o link aqui na descrição, tô fazendo lives toda semana, cola lá com a gente também. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Tudo isso acabou gerando grandes problemas para Mithras, que havia declarado a Britânia como o seu parquinho, o seu domínio pessoal. Sim, ele não ia ser príncipe somente de uma cidade, ele ia ser príncipe regente de todo um reino. Só que as guerras civis que ocorreram com as retiradas das tropas romanas, como eu tinha já falado lá no final do vídeo 1, assolaram tanto a sociedade mortal como a sociedade dos cainitas. Então vários neófitos estavam meio descontentes, a galera começou a culpar os seus senhores, isso aqui tá um caos, a economia foi pro saco, vamos nos voltar contra os anciões, e foi o que eles fizeram. Mithras acabou saindo vitorioso de toda essa guerra civil, só que extremamente ferido. Mithras então decidiu entrar em torpor, vou descansar, vou fazer mimico, como diz o meu sogro, vou fazer naninha, e aí deixou todo o período da longa noite para que suas crias, os seus descendentes e discípulos tomassem conta. E aí os tumultos da Idade das Trevas comeram solto e ficou a cargo dessas crias cuidar de tudo isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa época, tá? Mas foi nessa época que o rei Arthur Artorius, grande discípulo de Mithras, lutou contra as hordas saxônicas. Foi um período de muitas tretas, de muita guerra, e era vampiro contra lobisomem, e lobisomem contra vampiro, e lobisomem contra lobisomem, vampiro contra vampiro, e lobisomem contra fada, e fada contra lobisomem, fada contra vampiro. Enfim, todo mundo contra todo mundo, um caos, verdadeiro caos nessa época. Só que o que interessa pra nós aqui é que, passado todo esse período, em 1066, Guilherme o Conquistador invadiu a Inglaterra e estabeleceu o seu reinado normando. O que a história mortal não nos conta, no entanto, é que os normandos eram apoiados por um cabra safado chamado Roald Olhos de Serpente, um Ventru, que estava se aliando também com outros dois cainitas, um cainita e uma cainita, o Geoffrey de Calais e a Lisette de Taine. Gostaram do meu francês? Os planos desses cainitas eram de formar o seu próprio triunvirato nas Ilhas Britânicas. E olha, vou te falar que por um tempo eles foram muito bem sucedidos, viu? Quem não apoiasse o triunvirato acordava no dia seguinte sendo arrastado para fora do seu refúgio para cumprimentar o sol, ou tinha o seu refúgio revelado para os lobisomens, e aí os lupinos chegavam e faziam aquela festa, era a Rorum pegando o cainita pelo pé ali, rodopiando, e iam de base. E isso acabou gerando o quê? Logicamente, muitas e muitas revoltas. E foi durante uma carnificina para tentar esmagar uma dessas revoltas que um efeito colateral viria a acabar com os planos do triunvirato, bebê. Sim, pois a batalha foi acontecer justo onde? Justo onde? Justo onde? Bem em cima do local onde o príncipe de Avalon descansava. Sangue, gritos de batalha fizeram com que Mithras acordasse de seu torpor. São 2:30 da tarde e as pessoas estão tentando pegar no sono. O mundo que Mithras viria a encontrar estava bem diferente do que o que ele havia deixado. O Império Romano já era, foi de base, haviam somente as ruínas. Os seus templos ou estavam abandonados ou haviam sido destruídos pelo novo culto, agora a religião estatal, o cristianismo. E antigos aliados também haviam encontrado a morte final. E qualquer um de nós ficaria como? Chateado, abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu, mas essa... Mithras, bebê, sim, Mithras. E se você tem séculos de não vida, eu te pergunto, pra que a pressa? Pra que a pressa? Mithras não fez como um jogador afobado ali, com ficha combada, não partiu direto pra Londres e foi ter um tete-a-tete com o triunvirato lá lutar contra eles. Não, bebê. Mithras era um grande general, não só no campo de batalha, mas também sabendo fazer o jogo político. O Matusalém, ele firmou suas posições seguras antes.
alianças, refez antigas alianças, começou a prometer os espólios da guerra para vampiros que estavam descontentes e começou a semear boatos que geraram cada vez mais e mais discórdia entre os cainitas do triunvirato. Nessa época acabou rolando também a anarquia. E não confunda com a revolta anarquista do mundo das trevas, tá? O que surgiu aqui foi uma guerra civil na sociedade mortal ali na Inglaterra, Normandia, devido a uma crise de sucessão ali. Os caras estavam brigando quem que ia ser o próximo rei. Apesar de ser um guerreiro bem habilidoso, Mithras, como eu falei, soube fazer esse jogo político e com astúcia, com manipulação, foi destruindo os cainitas do triunvirato um a um. Primeiro aí de base foi Joffrey. Não esse Joffrey, o outro Joffrey. Sim, esse Joffrey. Ele foi destruído durante uma batalha. A Lizzie, ela foi assassinada. A cena do crime, inclusive, foi fazendo parecer que tinha sido um ataque dos lobisomens. E aí, em 1153, durante um ataque dos Plantagenetas, o próprio Olhos de Serpente Road foi de base também, foi para cinzas, foi pra cima, foi pra baixo, enfim, acabou, já era. Em 1154, Mithras entrou todo pimpão em Londres, vitorioso. Os barões cainitas vão lá, reconhecendo ele. Sim, você é o nosso príncipe. E agora Mithras voltava ao poder como príncipe de Londres e regente dos baronatos de Avalon, que eram como eram chamados os feudos, os domínios ingleses ali na Idade das Trevas. Mas nem tudo são flores, né? Ou melhor, o clã da Rosa que dominava a França, inclusive tá aí, as Cortes do Amor. Eu ainda preciso fazer um vídeo, né, especial sobre isso. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, faz seu pedido aí, que talvez eu faça em breve. O clã da Rosa, as Cortes do Amor lá da França foram um espinho na bota de Mithras por um bom tempo. E uma toreadora em especial foi um espinho ainda pior contra Mithras. O nome dela era Melusine, a rainha de Anjou. E Melusine, ela tava no mato sem cachorro, porque ela tava bem na Normandia. Pra cima aqui, você tinha as cortes de Avalon, enfim, de Mithras. E pra cá, você tinha as cortes do amor do historiador da França e todo mundo querendo meter pitaco ali nos domínios da Melusine. A Melusine começou a ficar pistola e principalmente ela começou a desprezar, a odiar Mithras. E sempre que ela podia, fazia ali algum joguete ali político para tentar destruir, para mitigar os planos de Mithras. Foi nesse período também que na história aconteceu a Primeira Cruzada, o reinado de Ricardo Coração de Leão e depois do irmão de Coração de Leão, aquele rei que foi chamado João Sem Terra. Inclusive, tem uma coisa muito interessante na lore de Vampiro à Máscara, de Mundo das Trevas, que falam que Ricardo Coração de Leão era imune aos efeitos da disciplina da dominação. Alguns dizem que devido à sua fé verdadeira ser muito alta. Outros galhardes dos lupinos falam que era porque Ricardo Coração de Leão era um parente dos Garou. Agora, de que tribo? aí vai ter um falando, não, ele era meu primo de segundo grau, filha da Joaquina. Não. Ele era meu irmão porque meu pai se casou de novo, que aí depois... Enfim, cada tribo chama pra si Ricardo Coração de Leão como sendo seu parente. Verdade isso ou não, fato é que Ricardo Coração de Leão realmente era imune aos efeitos de dominação do Ventru Mithras. E depois, cruzada atrás de cruzada, a gente chega na Quarta Cruzada em 1204, quando existe a Quarta Cruzada e o saque de Constantinopla, a diablerie do patriarca Michael, que acendeu agora a Guerra dos Príncipes. Sim, após a diablerie de Michael em 1204, as coisas começaram a ficar tensas na Europa. Tensão entre os brothers. Mithras e Melusine de um lado começaram a se estranhar de novo, e a luta por território entre os vários príncipes da Europa foi sangrenta e muitas vezes aberta, assim, ó, para todo mundo ver. E o que isso acabou gerando? Sim, você pensou certo, isso acabou gerando a Primeira Inquisição. E que, inicialmente, ela foi uma ferramenta na mão dos anciões, que usavam a igreja para destruir os seus oponentes. Só que logo, a Primeira Inquisição se voltaria contra os seres sobrenaturais. Isso também foi o embrião
que forçou a revolta anarquista. Porque durante este período, o que acontecia? Os neófitos, as crias ali recém-criadas, eram deixadas ali no fronte de batalha para morrer, enquanto os anciões, vazavam. E isso acabou gerando a revolta anarquista, agora sim, falando de Mundo das Trevas. Inclusive, se você se interessa por esse tema, esse é um dos temas também de uma outra série aqui do canal, que é a Giovanni Chronicles, nossa série chuchuzinha, chopetinha de Idade das Trevas. Vou deixar aqui também nos cards para que você possa assistir se você ainda não conhece. Mithras teve que lidar com a revolta dentro de seus baronatos, quando cainitas inspirados pelos senhores feudais que exigiam de João sem terra para que ele assinasse a Magna Carta. Os barões de Avalon também estavam começando a exigir mais e mais direitos de Mithras. E Melusine, lógico, ela começou a usar esse conflito para tentar minar o poder do Ventru Mithras. Porém, um inimigo muito mais poderoso chegou na Inglaterra nesse mesmo tempo. No verão de 1212, vários neófitos começaram a desaparecer. E apesar dos protestos de vários vassalos de Mithras, ele acreditava que era só um efeito colateral da Guerra dos Príncipes. Mas a galera começou a porrunhar as ideias do Mithras e falou: tá bom, vou colocar o meu xerife no caso. Aethelwulf, vem cá. Ô, James! Vai lá, vai ver o que tá acontecendo aí. Por que essa galera tá sumindo aí? Aethelwulf, o xerife de Mithras, descobriu algo terrível. As mortes não eram causadas por um outro vampiro, já que as vítimas eram arrastadas para fora de seus refúgios durante o dia, até que os agentes do xerife identificaram o assassino como um homem alto, de pele negra e um olho só. Dispostos a acabar com aquela alma cebosa, Aethelwulf e seus agentes encurralaram a criatura em seu esconderijo. Só que, para o horror deles e para a nossa alegria, o assassino era um cabra invocado, vindo do Egito, com poderes fenomenais. Uma múmia. Maldição! 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 De quem é essa múmia? Horus, o indestrutível. E como diz o Necro-Rafa, essa galera tomou uma camaçada de pau. Aethelwulf, ele era um gangrel boladão, viu? Só que ele não tancou ali o mano a mano com Horus não, vazou, pianinho, sumiu dali, deixou seus tenentes tomarem uma camaçada de pau. Ele, vou pra lá. Só que, pra onde que ele foi? Para o refúgio de Mithras. E Horus não era bobo nem nada, ele acabou seguindo Aethelwulf até o refúgio de Mithras. E ali, então, ele encontrou o chefe de fase, o boss final, Príncipe Mithras. E aí falam que os dois começaram a se engalfinhar. O pau comeu mesmo. Os dois titãs saíram rolando pelo chão e briga pra lá e presas de cá e toma tapa de cá e meteoro que cai do céu. Foi uma luta épica que por onde eles passavam devastavam tudo à sua volta. Sim! Zé da manga! Mithras e Horus saíram devastando Londres, e quando chegava o raiar do dia, o Mithras corria para achar abrigo e o Horus ia se curar. Só que na noite seguinte eles juravam voltar à batalha, e a batalha voltava e era o UFC de imortais. Toma porrada de cá e toma disciplina de lá. A batalha se estendeu por meses e meses a fio. Só que aí os cainitas de Londres, com um inimigo em comum, começaram a se unir contra Horus e o trabalho dele acabou sendo dificultado. Foi então que ele falou: "Cê quer saber? Cansei de Londres, cansei da Inglaterra, esse clima aqui é um saco, vou voltar pro Egito, vou meter camaçada de pau lá nos Seguidores de Sete que eu ganho mais. Chega, vou embora." Acabou! Cansei de ouvir você, criatura. Aliás, eu tenho uma maldição pra você. Amanhã tu pega teus panos de bunda e dá o fora daqui. Vou voltar pra minha cama. Mas espera aí, Pontes. Eu li no V5, no Fall of London, porque sim, eu sou entendido de Lorde Mundo das Trevas, que Horus não era uma múmia. Horus era um vampiro, que ele lutou sim contra o Ventru, contra o Mithras. Só que aí, em respeito, ele pegou e deu uma adaga para Mithras e Piriri Pororó, porque ele respeitava Mithras e tal. Puxa vida, que bom que você pontuou isso, bebê. Emocionado de internet. Sabe qual é o nome disso aí? Conta pra gente, conta! Nós queremos saber!
É mesmo. Ah, que história, hein, bebê? Mas a saga de Mithras, ela tá muito longe de terminar. Sim, eu prometo lançar os próximos vídeos sem demorar meses e meses pra lançar essa sequência, tá? Inclusive, eu tô fazendo uma série aqui sobre a Lore Cata. E se você curtiu esse tema de Idade das Trevas, vou deixar aqui também a sugestão da nossa minissérie Espiral do Medo, completíssima já aqui no canal. Deixe seu like, compartilha, comente o que você achou, se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos ou também lá nas lives da Twitch toda semana, link aqui na descrição. Um beijo pra vocês, um abraço.